Ninguém mais fala de crise, ninguém fala mais de Bebiano, ninguém fala mais de escutas e de áudios da Veja. Toda a mídia se concentra agora na cobertura, eu diria super cobertura, da reforma da Previdência. Era essa a razão, então, daquela escaramuça contra o presidente e seu filho, que mobilizou toda a mídia, inclusive o Congresso Nacional, que também deu sua contribuição ao aprovar duas medidas consideradas de ataque pessoal ao Bolsonaro, que foi, pelo Senado, o convite para que o Bebiano fizesse um depoimento numa daquelas comissões da Câmara Alta. E a Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto, ainda na dependência de ser referendado pelo Senado, que invalida aquele decreto de Bolsonaro, aliás, preparado pelo Bolsonaro, mas assinado pelo vice Mourão, restringindo a publicação de sigilos de documentos oficiais. Sim, mas o que tem essa reforma da Previdência de tão encantador, não para o povo, não para o trabalhador, mas para a mídia, para os barões da mídia e seus patrocinadores, os grandes bancos, as grandes multinacionais, é que são eles que vão agora gerir aquele orçamento bilionário da nossa Previdência. Algo em torno de 10 trilhões de reais. Eu peguei aqui um artigo do jornal GGN, do jornalista Luiz Nassif. É um artigo assinado pela jornalista Patrícia Faerman, que fala sobre a capitalização da Previdência como primeiro passo rumo à privatização. Atentem bem para o que está, na realidade, por baixo dessa reforma da Previdência e que não visa coisa nenhuma de acabar com o déficit da Previdência, mas única e exclusivamente transportar todo aquele orçamento da Previdência para os bancos e as grandes empresas de financiamento. Por trás do discurso de sustentabilidade econômica para o país conseguir pagar as aposentadorias dos brasileiros, frase que resumiu a apresentação do governo Bolsonaro para a reforma da Previdência nesta quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019, diz a jornalista Patrícia Faerman. O pilar das modificações do sistema de previdência social está no fim do chamado regime de solidariedade para migrar a um sistema que funcionará pela capitalização. O assunto é um pouco complexo, por isso exige atenção absoluta. Concentrem-se nessa leitura que eu vou fazer aos poucos do artigo da Patrícia Faerman. Trata-se do primeiro passo neoliberal da administração das aposentadorias. O próximo é a privatização completa, perdendo a sua função social e tornando-se um jogo de sobrevivência dos trabalhadores nas mãos do mercado. Além de efeitos práticos de alguns pontos da reforma que impõem barreiras para aposentadorias, um trecho publicado na 4ª página das mudanças apresentadas traz a dimensão da reforma. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, para o regime próprio de previdência social, o sistema obrigatório de capitalização individual, previsto no artigo 201-A, no prazo e nos termos
que vieram a ser estabelecidos na Lei Complementar Federal de que trata o referido artigo. Aí ela cita o artigo 201. Na prática, diz a jornalista, o discurso de sustentabilidade defendido por Paulo Guedes e a equipe econômica de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira é, na verdade, a tentativa de equilibrar as contas públicas com a redução do impacto no orçamento nas quantias destinadas às aposentadorias e a garantia que em dezenas de anos o modelo ainda será pagável. O que não foi claramente dito é que o preço dessa sustentabilidade ou viabilidade será pago diretamente pela população. Ainda que não seja um modelo completamente privado, como ocorre no Chile, por exemplo, em que o controle e a administração desses recursos destinados mês a mês pelos trabalhadores são feitos por empresas privadas. Nesse modelo sugerido pela equipe Bolsonaro, e o Estado se ausenta de aportar para o pagamento das aposentadorias e, por isso, é sustentável em termos de recursos públicos. Só para a gente terminar esse vídeo, a gente se lembra que no Chile foi entregue tudo aos bancos, não é? E, como se sabe, os bancos podem entrar em falência, a maioria entra sim, e acabou muitos bancos falindo. E os pobres dos chilenos tiveram de se contentar com uma ajuda mínima que o governo oferece no caso de falência dos bancos responsáveis por essa capitalização. O que aconteceu? Os funcionários que chegaram a pagar quantias muito grandes, porque você fica querendo ter uma aposentadoria melhor e paga mais, mas aí o banco vai falir e você fica apenas com um salário mínimo, que é a garantia do governo, e o que parece também ser aqui a garantia que o governo vai oferecer no caso de falência de alguns desses sistemas de capitalização.